Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, o verso de número 9 até o verso de número 14. Lucas capítulo 18, o verso de número 9 ao verso de número 14. Meu irmão, você pode acompanhar ali pela ajuda do telão, assim nós podemos também ler em uma só versão. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: As Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Hás Deus se propício a mim, ó pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Podem estar sentados, irmãos. Meus irmãos, irmãs, às vezes nós ouvimos uma certa discussão entre alguns que querem desvalorizar o culto coletivo, o culto no templo, em assim mostrar a importância do culto diário, do culto pessoal. E embora que, se nós pararmos para pensar, o tempo que nós ficamos em casa, com o tempo que nós ficamos na igreja, evidentemente que é muito pouco tempo que passamos aqui nos cultos, e assim entendemos da importância que nós temos que ter culto na vida, o nosso devocional, o nosso relacionamento pessoal, a nossa vida diária com Deus. Mas essa discussão em mostrar a importância do culto pessoal em detrimento do valor do culto no templo, o culto coletivo, ela é desnecessária, porque existe também o valor do culto no templo, o culto coletivo. Eu costumo dizer que Deus, na sua infinita graça, Ele sabe como trabalhar, o que fazer, as formas, ele na sua soberania, Ele é livre no seu agir. E nessa liberdade da ação de Deus, nós podemos, ao longo da nossa vida cristã, perceber isso de forma muito nítida, que existem algumas coisas particulares, peculiares, que Deus realiza na nossa vida, neste ambiente do culto coletivo, né? A igreja, ela só é comunidade, ela só é corpo do seu coletivo, pois assim entendemos então a importância de estarmos no templo. E à luz da palavra de Deus também, nós vamos então entender que a igreja, a casa de Deus, o templo, né, ele é um lugar de oração. A oração, ela deve ser um elemento indispensável do culto. O culto tem que conter a oração. Um culto que o elemento oração não faz parte, não é integrante da sua liturgia, é um culto incompleto, pois existem propósitos do culto com que realizam por meio da oração. E o culto, no seu propósito, entre os seus propósitos, existe o propósito do voltar, né? Ou do enviar você e eu que viemos para o culto. O culto tem uma proposta de nos enviar de volta para casa, não simplesmente no sentido que acabou o culto, eu tenho que ir embora, obviamente,
mas no sentido que, ao voltar para casa, você volte melhor do que você chegou. Você volte, de algum modo, alimentado, preparado para a semana de luta, para a semana de trabalho, para os conflitos, para o seu dia a dia. O culto tem essa finalidade. O culto não é apenas uma questão cultural, costume, um hábito evangélico ou de qualquer outra religião que seja, que as pessoas têm que ir simplesmente para cumprir um compromisso. O culto tem as suas finalidades. E por isso que eu gostaria, à luz dessa palavra, sem entrar em muitos detalhes aqui, da lição, até mesmo da lição principal dessa parábola, eu quero compartilhar com os irmãos, discutir aqui com vocês a relação de culto, oração e confissão. É isso que eu quero trazer como reflexão para nós neste momento. Vejamos, querido, quando nós olhamos aqui para esta parábola, nós vamos ver que é muito clara a distinção que existem entre duas pessoas que foram para o templo. Foram para o templo para orar. Ambas foram fazer as mesmas coisas, mas são pessoas que têm um estilo de vida totalmente distinto da outra. Um é um fariseu, aqueles que viviam em busca de ter uma vida de obediência aos mandamentos, que sabia de cor os 613 preceitos da lei, que se gabava de toda essa obediência exteriorizada, teórica que eles tinham do mandamento. E do outro lado tem um publicano, um cobrador de imposto, um homem que era rejeitado, era renegado pela sociedade por causa do seu trabalho de cobrar os impostos, que eram pesados, que eram injustos, e por isso eles também eram vistos com maus olhos, porque não apenas cumpria sua função, mas como grande parte deles acabavam tendo a oportunidade de se enriquecer com esta profissão de cobrança de imposto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esta parábola vai nos revelar que a forma ou como oramos revela o que nós pensamos de Deus, revela o que nós pensamos de nós mesmos, e isso determina a forma que nós voltamos para casa. Veja que eu estou falando de uma relação de culto, oração e de confissão. Veja que nós estamos mostrando a importância da oração no culto e a importância de como você volta para a sua casa. Quando eu estou falando que a forma que nós oramos revela a forma que pensamos de Deus, porque fica claro que a maneira que o fariseu aqui, ele ora, e ele tem uma visão que Deus, quem é Deus para o fariseu? Para o fariseu, Deus é aquele camarada faminto de receber alguma coisa, sabe? E que quer que você vive na risca da sua lei. Aí quando você vive na risca da lei, cumpre integralmente tudo o que ele te pede, e você dá a ele um monte de coisa, ele olha para você lá do céu e faz assim, ó, beleza, cara, é isso mesmo. A visão do fariseu era essa visão que ele tinha de Deus, porque ele chega a si, ele ora para si mesmo, de si para si. A oração dele é apenas uma apresentação para Deus quem ele é. Ó, Deus, te dou graça porque eu não sou isso, eu não sou aquilo, já se comparou o publicano, eu nem faço como esse cara faz, que não sou igual a esse tipo de gente. E tem outra, Deus, o senhor está vendo aí, né? É para jejuar uma vez por ano, eu jejuo 2 vezes na semana, né? É para dar o dízimo, só do lucro, eu dou de tudo que eu possuo. Essa era a visão que ele tinha de Deus, e a oração também expressa a visão que ele tinha dele mesmo, que ele era um sujeito bom, ele era um homem que tinha justiça, ele é revestido de um senso de justiça, e por isso assim ele ora.
Já o publicano, ele já tem uma outra visão de Deus. Ele tem uma visão de um Deus que é santo. Ele tem uma visão de um Deus que ele sabe que ele está tão distante, que ele fica ali em pé, cabisbaixo, não quis nem muito aproximar dos demais ali, e ora, sabendo também quem ele é, e por isso ele pede misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, que sou um pecador, compadece de mim. Então veja que ambos têm uma visão de quem é Deus e de quem ele é. Quando você tem uma visão errada de Deus e de quem você é, não existe o elemento confissão. Você pode ver que na oração do fariseu, ele não pede nada e não recebe também nada. Ele simplesmente faz uma apresentação da sua performance, né, do seu estereotipo de cristão que ele é, e ele volta para casa sem nada também. Já o publicano, ele pede misericórdia, ele confessa o seu verdadeiro estado de pecador que ele é, e Jesus deixa claro que este volta para casa justificado, abençoado. Irmãos, paramos aqui então agora para trazer para a nossa realidade. Os nossos cultos tem que ser composto por oração, e as nossas orações têm que ter o elemento confissão. Se você vem para o culto e você não aproveita o momento que Deus te proporciona, o momento que Deus nos dá, vários outros elementos aqui que vai nos contribuir para nós prestar o nosso culto, ao mesmo tempo coletivo, mas também particular a Deus, e fazer deste momento de oração uma confissão, nós voltamos para nossa casa, muitas vezes do mesmo jeito, ou até pior do que nós chegamos. Nós não podemos vir para um culto como este, principalmente você que de repente teve a semana inteira sem condições de congregar, você passou a semana inteira, você trabalhou, você teve seus relacionamentos, as suas amizades, a sua vida familiar, você negociou, você planejou, você pensou, você fez inúmeras coisas, e você está tendo 1 hora de culto na semana. Você não pode sair daqui, de um ambiente desse, sem se abrir para uma confissão diante de Deus. É necessário um rasgar da alma, é necessário um falar de uma forma desnudada, despida de tudo que for necessário para se colocar diante da majestade de Deus e você contemplar suas misérias, sua necessidade, e assim rogar pelo perdão, a compaixão, a graça do Senhor, e você voltar abençoado, justificado, ministrado pelo poder do Espírito Santo, porque você entendeu que o culto requer confissão. Veja bem, rapidamente, quando nós confessamos, o que nós podemos recebermos de bênção na nossa confissão? Primeiro, quando nós confessamos, nós reatamos a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque quando nós estamos no nosso pecado, nós não expomos ele, nós não lançamos ele para fora, reconhecendo a gravidade, o que ele está fazendo contra Deus, a ofensa que ele está sendo a Deus, e com isso, pedir para que o Senhor me limpe deste mal. Enquanto eu não faço isso, eu estou em trevas, e as trevas é a morada de Satanás, e Deus não faz morada, Deus não faz meio parede, Deus não mora de parede meia com Satanás. Quando o nosso coração está em pecado, pecado não confessado, não estou falando de pecado como ação involuntária, que nós pecamos todo momento por estarmos no corpo do pecado, mas pecado que domesticamos, pecado que praticamos e não confessamos, pecado que está nos escravizando,
pecado que tornou prática na nossa vida. Enquanto nós não confessarmos a Deus, nós estamos em trevas, e as trevas é o lugar do diabo morar. Então a presença de Satanás na nossa vida impede de nós desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com Deus. E quando essa comunhão é reatada, quando eu rasgo a minha alma e eu confesso o meu pecado ao Senhor, eu chamo o meu pecado pelo nome, eu me desnudo diante do Senhor, eu conclamo a sua misericórdia, eu peço o seu perdão, então Satanás, a legalidade de Satanás sobre a minha vida é quebrada, e a presença do Senhor volta para dentro de mim, e eu volto a desfrutar de paz, da comunhão, porque eu recebi o perdão por meio da confissão. Quando eu desfruto dessa, quando eu confesso, eu vou desfrutar dessa comunhão novamente, porque também, quando eu vivo sem confessar, eu vivo oprimido pela culpa. A culpa fica todo o tempo me alfinetando, me agulhando. Eu não consigo ter paz. Eu não consigo abrir o coração para o ministrar de Deus. Eu não tenho coragem de tomar posse daquilo que Deus... Porque eu estou todo momento sentindo alfinetado pelo pecado que habita em mim, que me escraviza. A culpa tira de mim a presença de Deus, a alegria da comunhão. Mas quando eu confesso, o perdão de Deus remove essa culpa. Tudo aquilo que perturba o meu coração, o meu ser, é retirado pela presença gloriosa do Espírito que vem e devolve a paz que há na presença gloriosa do Senhor. Não basta você vir para a igreja, levantar sua mão, cantar, pular, bater palma, dar o seu dízimo, fazer o que for. Se existe pecado no teu coração, você precisa confessar diante de Deus. Você tem que utilizar a oração como meio de você rasgar sua alma, de você confessar ao Senhor a sua verdadeira necessidade, e é assim que você vai encontrar paz, e você vai poder voltar para casa abençoado. Deus te trouxe hoje aqui para você voltar para sua casa abençoado, debaixo do perdão de Deus. A segunda bênção que nós recebemos quando confessamos é que pelo meio da confissão nós fazemos uma faxina na nossa alma. Tem pessoas, irmãos, que vêm no culto, olha, pode acontecer o que for, nada lhe toca, nada lhe mexe, nada faz ele sentir uma paz, nada tira dele um glória a Deus. Ele começa a semana da mesma forma que terminou a outra. O que valeu o culto? Será que foi tudo um teatro? Será que apenas nós brincamos de fazer culto? Será que é apenas uma reunião? Será que é apenas uma coisa que colocamos na cabeça que precisamos estar no culto? Não tem efeito prático nenhum, não tem nada torna real. Não, meu irmão, a presença de Deus habita no culto. O Espírito Santo está neste lugar. Deus tem propósito quando Ele nos traz aqui. Você não pode voltar para a sua casa do mesmo jeito. Muitas vezes você não é tocado, você não é ministrado, você não recebe alegria, porque a sua alma está lotada de tantos sentimentos ruins, de tantas coisas ruins, de tantas coisas que perturbam a tua alma, que você não consegue desfrutar da bênção de Deus. Estava lendo uma história esses dias. É só uma história. Diz que apareceu o mágico da lâmpada e diz assim: olha, faz um pedido aí de tudo que você quer, que Deus vai atender a sua oração que você fizer. E aí o cara já começou a pensar num monte de coisa que ele podia pedir. Aí antes dele verbalizar os seus pedidos, falou assim: ó, só que tem uma coisa, tudo que você pedir para você vai acontecer em dobro para o seu pior inimigo. Na hora, ele tirou todas as coisas que ele desejava, que ele queria, e falou assim: eu quero ser cego de um olho. Ele abriu mão das bênçãos para ficar cego de um olho, para que o inimigo pudesse ficar cego dos dois. Tem gente que o coração dele está tão amargurado,
a sua alma está tão podre, tanta coisa suja, que ele não consegue desfrutar das maravilhas, das bênçãos de Deus. Deus está falando, Deus está ministrando, o culto está acontecendo, os louvores estão sendo ministrados, alguém deu uma palavra de oração, Deus está trabalhando, irmão, Deus está fazendo alguma coisa. A gente não está brincando de cultinho, nem Deus está brincando de ser Deus. Este lugar é o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus habita. Quando você confessa, você permite que a sua alma seja limpa, há uma faxina na sua alma, joga fora aquilo que está te apodrecendo, aquilo que está te magoando, aquilo que está te incomodando, aquilo que não glorifica o nome do Senhor, e prepare a sua alma para ficar aberta, livre para a ministração de Deus. Há muito mais de Deus para a tua vida. Deus tem bênção para você, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Aproveite de fazer da sua oração uma oração de confissão. E para terminarmos, a terceira bênção que nós recebemos quando nós confessamos a Deus é que nós somos resgatados de nós mesmos. Como assim ser resgatado de nós mesmos? Nós somos tentados a mostrar uma imagem daquilo que nós não somos. Nós revestimos dessa roupagem farisaica, porque nenhum de nós queremos mostrar o quão tão parecido como publicano nós somos. Nós nos escondemos atrás de uma roupagem religiosa, atrás de uma imagem que de fato nós não somos. Como eu costumo dizer, a gente sempre está passando no salão de maquiagem espiritual para esconder a nossa feiura de caráter, a nossa podridão. E isso, irmão, não tem coisa pior do que você viver uma vida do que você não é. Não tem coisa pior do que você querer viver uma verdade, né? Ou melhor, você viver uma mentira em nome de uma verdade. Isso é um peso insuportável. Quando a gente tem coragem de se confessar, quando a gente tem coragem de se expor, inclusive quando a gente faz o apelo aqui, você sai e vem aqui à frente. Só o fato de você sair do teu lugar e vir aqui, isso já é libertador. Você já está vencendo a tua arrogância, o teu orgulho, você já está despindo das suas roupagens de religiosidade, de justiça própria, para mostrar para todo mundo que você realmente também tem falha, que você erra. Isso é ser resgatado de você mesmo. Quando a gente confessa, a gente é abençoado, resgatado de nós mesmos. Por quê? Porque quando eu não confesso, eu estou sujeito a ficar rígido, né? Como eu quero me esconder, eu não quero falar quem eu sou, o que eu fiz. Então eu fico refém de mim mesmo, e eu acabo se tornando rígido, a ponto que tem hora que eu lembro de uma história minha de infância, quando eu tinha os meus 8, 9 anos, uns 8 anos de idade. Eu entrei no meio de um mato, assim, de um pasto, e eu sempre tive muito medo de cobra, e o pasto estava muito, a grama estava alta, né, e começou a enroscar nos meus pés, e na hora eu já pensei em cobra, e com medo, então eu pulei dentro de um pátio de uma igreja evangélica. E quando eu olhei para trás, o caseiro da igreja, com um facão na mão, começou a correr atrás de mim. E eu, no meu desespero, vi o muro e achei que era atleta. Fui pular o muro sem relar a mão. A primeira perna foi, a segunda ficou, enroscou, e eu caí em cima do meu braço e quebrei meu braço. Aí eu fiquei com medo de contar para o meu pai que eu tinha invadido o espaço dos outros, e que o irmão lá tinha corrido atrás de mim com um facão. Poderia ter contado, mas na minha cabeça, se eu falasse isso, o meu pai ia ficar, mas por que você invadiu o terreno dos outros? Tal. Eu contei uma história mentirosa. E essa história acompanhou tanto a minha vida, que nem eu lembrava mais que era mentira. Depois de muito tempo eu peguei e falei: pai, vou contar uma história para o senhor, que o senhor soube só de um lado, que eu inventei. E meu pai falou: meu filho, que bobagem, porque você não falou a verdade, não precisava nada disso. Mas foi anos até eu acreditava na própria mentira que eu contava. O que é isso?
é a rigidez, é a cauterização da consciência. Quando você não confessa, o teu coração vai endurecendo, a verdade já não tem mais poder para te alcançar, para te libertar. Não que ela não deixe de ser poderosa, mas porque a tua mente cauterizou. Então quando nós nos confessamos, nós somos resgatados de nós mesmos, nós se tornamos pessoas livres, porque é difícil se expor, de falar a verdade, de manifestar quem somos, mas é muito melhor ser ministrado pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Por isso, o culto tem que ter oração, e a nossa oração tem que ter confissão. Eu quero te convidar a colocar em pé, que nós estamos nos minutos para terminar. E eu quero terminar essa palavra, essa reflexão, exatamente orando juntamente com você, te convidando a fazer uma abertura a Deus. Abrir teu coração, sem medo de confessar quem de fato você é, sem medo de confessar os seus pecados. Um dia uma moça me procurou, num dia de plantão pastoral, e ela fez uma confissão de um pecado, mas ela me procurou para confessar aquele pecado, porque ela sabia que praticamente ela tinha sido descoberta. Então a verdade é que ela não estava arrependida, ela simplesmente estava querendo se safar da situação. E como ela não conseguia escapar de ser descoberta que era ela, então ela foi confessar para dizer: falei e acabei, resolvi meu problema. Mas eu, sabendo disso, eu disse a ela: você não quer confessar as outras coisas? Ela disse: não tem outras coisas, pastor. Eu falei: filha, se você não confessar tudo, amanhã você vai fazer exatamente o que você fez desta vez. E se você não confessar, cada vez você vai estar fazendo pior. O que você fez hoje, num certo nível, vai ser maior. O que você fez agora, de certa profundidade, vai ser mais profundo. Você vai estar sempre conectado ao seu pecado, porque enquanto não há confissão, não há libertação. E ela não aceitou meu apelo, ela rejeitou o convite, e infelizmente a história se deu exatamente como nós falamos para ela. Ela foi depois pega em outras situações piores, com consequências maiores, porque enquanto ela não confessou verdadeiramente, ela não pôde ser livre. Então nesta noite eu gostaria de convidar você a fazer uma oração de confissão. Não pense como fariseu, porque você pode olhar para o seu irmão do lado e dizer assim: eu não tenho o que confessar, porque eu não sou igual fulano, eu não gosto ao ciclano. Não pense como fariseu, porque você acha que você não rouba, você não adultera, você não tem pecado. Quem sabe o seu pecado é simplesmente um pecado de omissão, de negligência. Você passou a semana inteira, você nem pegou a tua Bíblia para ler, para alimentar da palavra. Isso é pecado. Você passou a semana inteira, você nem sequer dobrou o seu joelho para orar, falar com Deus. Isso é pecado. Você falou com tanta gente, você contou piada, você viu o vídeo, você mandou mensagem, você não falou de Jesus para ninguém. Isso é pecado. Você em momento algum pensou em alguém que está afastado, você não chorou por uma alma. Você não se importou com pessoas que estão morrendo. Talvez o seu coração está muito duro, talvez você está indiferente às coisas de Deus, talvez você está despreocupado à fé cristã. Talvez você está se importando, talvez a única preocupação sua neste momento é não pegar o vírus. Que pobreza, que miséria. A gente precisa, tem muita coisa que a gente precisa pedir perdão para Deus. E por isso que o culto tem que ter uma oração, e na oração tem que ter o elemento de confissão. O Espírito de Deus está aqui para nos ajudar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para o céu, e uma outra mão você coloca no seu coração. E se você entender através dessa palavra que você precisa confessar a Deus, faça da sua oração uma oração de confissão.
Se abra para o ministrar de Deus na sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Arranque todas essas roupagens religiosas. Jogue fora todas as suas justificativas. Se coloque diante de Deus com a sua alma desnudada. Se coloque diante do Senhor reconhecendo e afirmando o tão quão pobre você é. Reconheça o quanto você precisa dele. Peça perdão de tantas coisas que você fez de ruins e as coisas boas que você não fez nessa semana. Você poderia ter vivido melhor essa semana. Você poderia ter aproveitado o seu tempo melhor para servir a Deus. De repente você passou este culto aqui sem nenhum momento abrir o seu coração para o Senhor. Confesse a Deus. Faça deste momento um momento de confissão, para que você possa voltar para sua casa como voltou aquele publicano, perdoado, justificado, para que uma hora de culto, ou seja mais em qualquer outro momento, não seja apenas um momento para você cumprir uma tabela religiosa, um costume de vir à igreja nos domingos, mas que o seu culto seja um instrumento que Deus tem para te tratar, para trabalhar no teu coração, para aprofundar na sua alma, para fazer uma faxina em você, para tocar no seu caráter, para te limpar, para que você volte para a tua casa de fato mais crente, para que os pecados que você cederam a semana passada, eles voltarão nessa semana, voltarão com os mesmos apelos, com as mesmas tentações, mas depois de você estar na casa de Deus, você foi ministrado, você foi agraciado, a tua semana vai ser diferente, os teus propósitos se cumprirão, você firmará os seus princípios, a tua vida será muito mais saudável diante de Deus, nos seus relacionamentos, porque você foi na casa de Deus, ali você foi ministrado, ali você foi tocado. Você não pode voltar do mesmo jeito. Se abra para o Senhor, confesse a Ele, diga para Ele aonde Ele precisa tocar em você. Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer ver se você admite, Ele quer ver se você realmente está disposto a passar por um processo de mudança, de transformação. Ele quer saber se Ele tem liberdade para tocar em você. Isso depende da sua confissão. Por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa tão grave ele seja, não importa tão quão longe você foi diante de Deus, se tu confessares, o perdão de Deus vai te alcançar. A mão de Deus vai mais fundo, aonde que você esteja nesse poço profundo, ela vai te alcançar aí, vai tirar você de lá e vai ministrar nova vida. Enquanto você confessa ao Senhor, o Espírito de graça é derramado sobre ti, o perdão de Deus te alcança, a obra da transformação operada pelo Espírito Santo, que foi concretizada na cruz do Calvário, ela alcança a tua alma, ela alcança o teu ser. Querido Deus, eu te louvo, Pai, pela tua graça. Eu louvo a ti, Senhor, por nos reunir na sua casa, por nos dar as oportunidades que nós temos de cultos no templo, os cultos coletivos, aonde também nós temos oportunidade de sermos ministrados de uma forma particular, aonde, Deus, nós temos o auxílio de ter o compartilhamento da graça, de muitas maneiras de estarmos juntos, reunidos, de poder ser abençoado pelo irmão, de poder abençoá-lo, de poder ser edificado pelos dons uns dos outros, por ter aqui o auxílio daqueles que cantam, por ter o auxílio daqueles que pregam, por ter de algum modo instrumentos que o Senhor nos reúne em um só lugar, para que desta forma sejamos ministrados em um culto coletivo. E aqui nós aprendemos pela tua palavra que neste culto tem que haver oração, e que nessa oração tem que haver o elemento da confissão, e por isso nós aproveitamos esta oração, Senhor, neste momento, para rasgar nossa alma, para nos expor diante do Senhor, para desnudar todo o nosso ser, para olhar para ti e ver quão santo tu és, tão grande tu és, majestoso e tão
quão longe nós estamos de Ti, pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, e assim nós entendemos que nós carecemos da Sua graça perdoadora, da Sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que sejamos tocados pelo Senhor, para que sejamos libertos pelo Senhor, para que ficamos livres dos pecados que nos prendem a passados, de pecados que nos amarram a uma vida de um ciclo de fracasso e de derrota, de sentimentos que nos impedem de desfrutar da verdadeira alegria, da paz, da comunhão que podemos ter no relacionar contigo. Nós queremos nos confessar diante do Senhor e dizer: Senhor, nós precisamos do teu perdão, nós precisamos da sua misericórdia. E assim como se humilhou aquele publicano e voltou para sua casa abençoado, que possamos voltar para nossa casa nesta noite, Pai, diferente da forma que chegamos. Que essa nova semana de trabalho que se inicia amanhã para a maioria de nós seja uma semana diferente. Nos acordamos já respirando um ar diferente, leves, porque o fardo da culpa está sendo removido. Leves, porque a comunhão com o teu Espírito está sendo reatada. Leves, porque a nossa alma está sendo purificada. Aleluia. E assim possamos desfrutar dessas maravilhas, dos banquetes que a graça nos proporciona. E assim tenhamos uma vida abençoada sobre a vida do teu povo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos aqui. Eu ministro no coração de todos quantos estão confessando diante do Senhor a certeza do teu perdão, o ministro da tua graça, a ministração da tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sinta-se abençoado pelo Senhor, meu irmão. Que Deus te dê uma semana de bênção e de vitória. Amém? Espero vocês aqui na próxima terça-feira, em nome de Jesus, viu?